E é curioso porque, assim, o repúdio à impunidade do Lula, por exemplo, você ter críticas ao processo que acabou extinto por prescrição, depois de 3 condenações que acabaram anuladas, anos depois das investigações, por manobras jurídicas, tudo isso, você manifestar o seu repúdio a isso é legítimo. Podia ter acontecido lá atrás, quando a família Bolsonaro não quis fazer isso. Porque a família Bolsonaro, ela era da tese de que era melhor o Lula solto em termos eleitorais, porque isso iria empurrar os antipetistas a votar no Bolsonaro contra o Lula. Tem o vídeo do Eduardo Bolsonaro numa comissão do Congresso Nacional falando exatamente isso. Quando o STF foi votar a prisão após condenação em segunda instância para reverter a jurisprudência e soltar o Lula, o Jair Bolsonaro ele não estava fazendo pressão contrária a essa reversão. Ele estava mandando o filho, Carlos, apagar da rede social a defesa que a família fazia dessa medida. Por que não interessava mais naquele momento? Porque o Flávio Bolsonaro estava denunciado pelo Ministério Público pelo desvio de mais de 6 milhões de reais da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, num processo que também foi varrido para debaixo do tapete, assim como o do Lula, e até em razão de métodos similares. Se fica procurando ali questões processuais para levar aquilo para a estaca zero novamente. Então, assim, isso não foi repudiado na raiz. Não houve manifestações legítimas, ordeiras, pacíficas, nas ruas, nesses momentos em que muitos, como eu, estavam apontando que havia uma frente ampla pela impunidade que reunia lulistas, bolsonaristas, centrão, velhos tucanos, para afrouxar a legislação penal, porque tudo se afrouxa quando a regra interfere nos interesses políticos, é o que a gente está vendo agora com o teto de gastos, mas aconteceu com a legislação penal, aconteceu com a lei de improbidade administrativa. Então, não houve isso nem nesse momento, nem no momento da prisão em segunda instância, nem no próprio momento do processo do Lula, porque não interessava ao bolsonarismo. O bolsonarismo sabotou, inclusive, a CPI da Lava Toga, que poderia investigar ministros do STF. E esse era o caminho legítimo, porque é função constitucional do Senado Federal abrir investigação por CPI, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, ou até processos de impeachment contra ministros. Aí houve mobilização da base bolsonarista para isso? Não, houve telefonemas do Flávio Bolsonaro, em um deles o Jair pegou o telefone do Flávio para dizer impropérios ao então senador Major Olímpio, que faz falta, e deu várias entrevistas para mim, ele lamentavelmente morreu, mas falando sobre essa iniciativa de boicotar a CPI da Lava Toga por parte da família Bolsonaro. Então, diversas medidas contra esse cenário que é a volta do PT ao poder, elas poderiam ter sido tomadas pelos caminhos devidos. Claro que cada um pode ter um juízo sobre essas questões. Eu só estou apontando que isso poderia ter sido contestado na raiz, lá atrás, e não interessava a família Bolsonaro. Agora interessa fazer uma bagunça porque eles acreditavam que iam ganhar e eles perderam. E perderam justamente em razão, repito, dos seus atos, das suas omissões, das suas declarações. Inclusive o atraso da vacinação no Brasil, saiu um estudo nessa semana mostrando que cerca de 47 mil idosos poderiam não ter morrido se houvesse vacina fornecida pelo governo antes, né? Já é mais um e até com um número mais conservador em relação a outros estudos que falaram aí de centenas de milhares de pessoas. Então, assim, a gente vê muita fumaça nesse momento para engambelar, para ludibriar pessoas que não conseguem separar. Só para concluir que esse é o meu ponto. A sua indignação em relação à volta de um grupo político que elas não gostam, ou têm críticas legítimas, e toda essa fumaça sobre o processo eleitoral em si. São duas coisas separadas, e elas deviam separar isso em vez de cair nessa propaganda rasteira.